Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês esteja em paz e oro para que esse tempo aqui seja um tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente está no capítulo 6 do livro do profeta Miqueias, então quero convidar você a voltar os seus olhos para esse texto. Eu leio do verso 1 ao verso 16, do capítulo todo, e ele diz assim: Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Foi muito exigente? Responda-me. Eu tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando a cidade, é sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei. Por causa dos seus pecados, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto o que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão, espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Onri e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína, e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Muito bem. Capítulo 6 do livro do profeta Miqueias é um capítulo duro, porque ele consiste, do início ao fim, nessa descrição do juízo que vem de Deus. A frase que aparece aqui é posta pelos editores da Bíblia como introdutória do capítulo 6, na minha Bíblia pelo menos, é a acusação do Senhor contra Israel. Parece estranho a gente pensar nessa ideia de um Deus que acusa, de um Deus que levanta palavras contra. Mas eu tenho falado sobre isso, sobretudo nesses nossos encontros nos quais a gente se debruça sobre o tema do juízo, dessa manifestação do castigo de Deus. Isso aparece com muita força, certo? Nas páginas dos textos proféticos. Pois então, anúncio de juízo, de destruição, acusação, todas essas coisas, elas cabem nesse imaginário divino porque elas nos fazem lembrar que Deus, como sujeito moral que é, como um ser moral, aprova e reprova condutas. E são essas balizas de aprovação e de reprovação da parte de Deus que nos ajudam a discernir o que precisa ser mantido e o que precisa ser corrigido, repelido, abominado, eliminado da nossa conduta, da nossa praxis. Então aqui, do versículo 1 ao versículo 8, a gente tem uma lembrança de que Deus nos acusa. Agora, a gente tem uma lembrança que vem a partir de uma compreensão importantíssima, que é, quando Deus nos acusa para nos fazer perceber algo. Esse deveria ser, inclusive, o propósito de toda fala em tom acusatório.
Sempre que nós nos acusamos mutuamente, a ideia da acusação não deveria ser como esse exercício de diminuição e de desprezo do outro que fez algo que é passível de um apontamento de dedo. A acusação, ela deveria ser lida como essa constatação de um mal que precisa ser desfeito, reparado, corrigido, etc. Então, a acusação divina, na verdade, ela funciona como uma espécie de choque de realidade. É disso que o texto fala quando nos faz lembrar que Deus nos acusa. Deus está fazendo um choque de realidade para com esse povo. E é interessante esse choque de realidade divino aqui do capítulo 6, porque ele se dá de forma muito curiosa. Em alguma medida, de modo similar à conversa que Deus tem com Jó, aquele personagem antigo que teve uma história toda revirada do avesso e que então resolveu perguntar a Deus por que de tudo aquilo acontecer com ele. Deus responde a Jó dando um choque de realidade, que é a mesma coisa que o profeta faz aqui em nome de Deus. O profeta aqui começa a fazer uma série de perguntas que situam o povo. Perguntas do tipo: o que foi que eu fiz com vocês para que vocês agissem dessa maneira? Eu exigi demais de vocês? Eu tirei vocês do Egito, não tirei? Eu redimi vocês da terra da escravidão. Eu poupei vocês, por exemplo, de reis estrangeiros como Balaque. Deus faz uma série de perguntas como um choque de realidade, sabe, na consciência do povo, para que aquele povo se lembrasse do seguinte fato: o comportamento do povo em relação a Deus não se coadunava com o comportamento de Deus em relação ao povo. Ou seja, o povo não estava sendo justo na sua maneira de proceder. Se Deus tivesse sido maldoso para com o povo, faria sentido, esse aqui é o ambiente da argumentação, que o povo respondesse de forma maldosa. Humanamente pensando, sabe? Faz sentido alguém devolver aquilo que recebeu na mesma medida. Esse é um instinto humano. Não que seja recomendado, mas é um instinto humano, é o que passa pela nossa cabeça. E Deus está se valendo aqui através do profeta desse instinto para dizer: eu fiz algum mal a vocês? Eu prejudiquei vocês? Na verdade, tudo que eu fiz com vocês e por vocês foi preservá-los, poupá-los, abençoá-los, livrá-los. Então, por que vocês estão fazendo isso? Olha só que dinâmica interessante, sabe, dessa conversa aqui entre Deus, pelo profeta, e o povo que está recebendo esse recado. A conversa é: avaliem se a conduta de vocês está sendo coerente com aquilo que em contrapartida vocês receberam, porque é possível que vocês não estejam sendo corretos no proceder, dado o fato de que o que eu fiz por vocês foi exatamente o oposto do que vocês estão fazendo por mim e comigo. Vocês estão me esquecendo, me negligenciando e prostituindo essa relação, porque estão fazendo coisas que são abomináveis àquilo que eu ensinei. Eu, por outro lado, fiz com vocês aquilo que é justo, bom. Portanto, pensem se o que vocês estão fazendo faz sentido para essa relação. Olha só que insight lindo aqui para a vida, para a nossa relação com Deus e para a nossa relação com o próximo. É sempre importante que a gente balize a nossa conduta a partir de um cenário maior, que a gente não tome as nossas condutas numa análise como se o que a gente fizesse estivesse num vácuo, sabe, histórico. O que a gente faz dentro de um contexto, e às vezes a gente se vê no direito de fazer coisas que, se a gente tiver uma perspectiva um pouquinho maior do contexto, a gente vai chegar à conclusão de que não valeria a pena fazer daquele jeito, daquela forma, de que seria mais interessante se a gente pudesse tratar aquilo de uma outra maneira. Então, essa é uma questão importantíssima que o texto nos traz. Na nossa relação com Deus, às vezes a gente assume lugares, posturas, que se a gente parar para pensar, quantidade de coisas que Deus faz, e na maneira como Ele sempre se revela, a gente vai respirar um pouco mais, mesmo sem entender, e vai seguir numa outra direção. Essa é a pergunta que Deus faz. Essa acusação, na verdade, é uma forma de Deus ensinar o povo a perceber a sua conduta e a rearrumar os seus caminhos, porque eles estavam agindo de forma inadequada em comparação com a maneira como Deus estava procedendo para com eles. E aí vem uma outra pergunta que surge,
que é o que aparece aqui na segunda metade do capítulo 6, que é, então, o que a gente faz diante dessa acusação? Ok, recebemos esse choque de realidade da parte de Deus, e agora o que a gente faz? A gente faz um sacrifício? Essa é, na dinâmica religiosa daquela época e daquela gente, a resposta quase que instintiva, intuitiva, né? Que é, se Deus nos deu a possibilidade de vermos que estamos errados, então vamos fazer aqui um sacrifício, que era a prática religiosa que aplacava na cabeça da pessoa a ira de Deus e que trazia as coisas para uma certa normalidade. Então o profeta, ele faz essa pergunta como que numa espécie de retórica provocadora também, para mostrar para o povo que essa primeira resposta que veio na cabeça não é a resposta adequada. O que eu faço? Eu vou lá para o templo, eu vou levar um animalzinho para ser sacrificado, para que então o meu pecado seja perdoado? É isso que eu preciso fazer? Fazendo aqui uma transposição para a nossa realidade, sabe qual é a dinâmica que o profeta está aqui acusando? A dinâmica de, cara, eu estou mal com Deus, o que eu faço? Acho que eu preciso ir mais para a igreja. Veja bem, não é um desincentivo a que você venha para cá, venha sempre que você quiser. É um desincentivo a essa lógica que faz a gente achar que ir à igreja aplaca uma certa ira, sabe? Que ir à igreja apaga o pecado, que ir à igreja resolve o problema. Isso é muito comum, mas isso é muito superficial e muito problemático. O profeta aqui aponta uma resposta interessantíssima. Ele diz assim, olha, na verdade o que precisa acontecer, está no final aqui do texto, vocês precisam mudar a conduta. Não é uma questão de fazer agora um rito, é uma questão de encarnar a prática dos princípios que vocês aprenderam de Deus. Então, quando a gente erra, a gente não precisa de um rito vazio que dê conta de reparar o nosso erro. Então, não é assim, errei e fiz uma oração e resolvi. Não é assim, errei, fui lá para a igreja no domingo, tá quitado. Não, errei, que a oração me aponte um novo caminho, que a ida à igreja me aponte um novo caminho, mas que seja um caminho a ser percorrido, e não um rito que por si só paga uma espécie de tributo e zera as contas. Essa vida do rito que aplaca a ira, ela é uma vida de uma compreensão muito primitiva, sabe, do tipo de relação que Deus propõe para a gente. Tem inclusive um outro profeta que diz exatamente isso, o que aparece também nos Salmos. Misericórdia quero, não sacrifício, entende? Misericórdia, não sacrifício. Misericórdia é algo que a gente experimenta do lado de dentro e que a gente externaliza na maneira como a gente se porta na vida, na caminhada. Sacrifício é uma coisa que a gente faz externamente, ritualisticamente, pontualmente. Então essa demanda profética de Deus quer misericórdia e não sacrifício, ela está exatamente nesse lugar aqui, de nos fazer perceber que a nossa conduta não deve ser a de fazermos algo momentaneamente, mas a de mudarmos uma conduta no caminho, na jornada para a vida. E o capítulo termina num tom um pouco angustiante, mas o 7 vai reverter isso em algum momento, que sim, vocês estão passando pelo que surgiu como consequência do que vocês escolheram. Então, os textos bíblicos, eles oscilam nesses tons, sabe, de fiquem tranquilos, Deus vai restaurar, mas também lidem com a realidade. Esse caminho que você escolheu te coloca num cenário X. Então isso é importante para a gente pensar também, refletir, guardar, que a gente escolhe caminhos, Deus nos perdoa, mas há consequências que nós lidamos como resultado dos caminhos que nós escolhemos. E que ao menos, eu disse isso aqui num outro encontro, eu queria repetir, que ao menos tais consequências nos façam perceber a importância de nós ajustarmos o que precisa ser ajustado, porque é a forma de nós crescermos na vida. Então está aqui o texto, lembrando para a gente dessas verdades, há acusações que vêm de Deus, não para esfregar na nossa cara, constranger ou qualquer coisa do tipo, mas para nos fazer perceber que só choques de realidade nos farão mudar. Quando você estiver diante de um choque de realidade, lembre-se, o caminho não é fazer um sacrifício, mas é abraçar na praxis da caminhada o espírito da misericórdia, que nos permite refletir, colocar o coração nesse lugar miserável da nossa existência problemática e contraditória e dar a volta por cima a partir dali.
E ainda que a gente saiba que Deus vai nos perdoar, amar, continuar nos oferecendo graça, é bom que a gente se lembre, até para a nossa própria proteção. A gente lida com as consequências dos nossos pecados e dos nossos erros. Então, que esse texto traga luz para sua consciência, aqueça o seu coração e ajude tanto a você quanto a mim a ajeitarmos o que precisa ser ajeitado na nossa caminhada, certo? Eu fico por aqui e espero você para o nosso próximo encontro refletindo sobre o último capítulo do livro do profeta Miqueias. Deus abençoe você, a sua casa e até lá.